Olá, meu povo, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Ressoar, que hoje está cheio de reflexão, boas notícias e, claro, muita informação de qualidade para você. Quem já estava acostumado com o ambiente confortável do escritório teve que se adaptar a um lugar improvisado para trabalhar ou estudar em casa. Mas a mudança inesperada vem trazendo reflexos para a mente e principalmente para o corpo. Sem espaço e estrutura adequados, as dores nas costas começaram a ser um dos problemas de saúde mais recorrentes na pandemia. Esse é apenas um dos temas do programa de hoje e tem ainda. Você sabe como lidar com a queda de cabelo? Nas dicas de saúde, a doutora Carla Gosti explica como evitar esse problema que incomoda muita gente. E tem mais uma edição do quadro que é pura inspiração. É o Conexão Social e você ainda vai ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo com um giro de boas notícias. Nem pense em sair daí porque o programa Ressoar de hoje está imperdível. O home office durante a pandemia do novo coronavírus mudou a rotina de muita gente. E entre uma adaptação e outra, na tentativa de tornar um ambiente de trabalho mais confortável, o número de pessoas sofrendo de dor nas costas, pescoço, pernas e lombar aumentou nesse período de isolamento, viu? Mas o que fazer para que o trabalho em casa não seja um problema para a saúde? Como evitar as dores nas costas que essas adaptações trouxeram? O isolamento social mudou a rotina de muita gente aqui no Brasil. E quem precisou fazer o home office teve que improvisar um lugar para trabalhar ou estudar em casa. Para alguns, o novo formato de trabalho veio como algo positivo. Para outros, nem tanto. Segundo uma pesquisa da Fiocruz, após 6 meses de pandemia, 41% das pessoas que trabalharam em casa, as adaptações trouxeram problemas como dores nas costas, joelhos e lombar. Luiz Fernando, executivo do ramo alimentício, está nessa estatística. O morador de Osasco, região metropolitana de São Paulo, que sofre com problemas na coluna, viu as dores aumentarem nesse período de isolamento. Esse novo, vamos chamar de novo normal, foi complicado acho que para todos, principalmente para quem está em escritório. Imagina, você tem uma cadeira totalmente adequada, uma mesa adequada, tudo voltado para ergonomia. Você chega na tua casa, você nunca pensou nisso, né? Então, complicou demais. Eu tenho dor na coluna por já ter operado a hernia de disco há 7 anos atrás. Então, isso prejudicou bastante também a minha ação no trabalho. Tá? E algumas ações do trabalho ajudaram demais nessa prevenção e na redução dessas dores. Com mais tempo em casa, Luiz Fernando buscou alternativas como forma de reduzir as dores. Intervalo a cada 30 minutos, reuniões em pé e aulas de exercícios físicos em uma plataforma disponibilizadas pela empresa que trabalha. O médico do trabalho, ele lançou esse programa, vamos chamar assim, esse programa na empresa, de atendimento em home office. Então lá nós temos o consultório ergonômico, as aulas, tudo pelo médico, sabe? Sinceramente, faz toda a diferença. A gente observou sim esse aumento da frequência ou da incidência de dores na coluna de uma forma geral. Então aquelas pessoas que tinham algum problema na coluna passaram a ter mais sintomas. E muitas pessoas que não tinham problema nenhum ou não tinham nenhum antecedente de problemas na coluna passaram a sentir dor. Agora a gente observa que existe uma certa estabilidade em relação ao aumento desse número de pessoas que estão com mais dor, tá? Porque as pessoas realmente elas se adaptaram de uma forma ou de outra melhor ao home office e muitas já voltaram ao trabalho original, seu ambiente de trabalho original, com a cadeira adequada, mesa adequada, então ergonomicamente de uma forma mais correta. Obrigada a trabalhar e estudar em casa, a Daniele também sentiu os efeitos do home office. Mas logo no início da pandemia, a estudante de Direito conheceu o Pilates Clínico, um tratamento que une a mobilização neural com o Pilates convencional. Foi muito difícil, né, no começo, a adaptação. E com isso, aí eu procurei, né, o Pilates e, consequentemente, eles me deram a oportunidade de fazer o Pilates online.
E, nossa, me ajudou muito, né? Porque o alongamento, as partes técnicas me fizeram eliminar, né, a tensão e a parte de dor. O método Pilates convencional, que a gente fala, ele trabalha a flexibilidade, o alongamento e a força muscular. Só que quando ele é utilizado de forma clínica, ele associa a outras técnicas, uma delas é a mobilização neural, ele pode associar, que é uma técnica também fisioterapêutica, né? Ele acaba associando e acaba trabalhando de forma clínica o paciente. Então, o Pilates ele pode ser fitness, ele pode ser estético, mas ele também pode ser clínico. Hoje em dia, os médicos já reconhecem isso, né? E acabam indicando o Pilates para hernia de disco, para protusão discal, para algumas patologias de coluna, especificamente, né? Então, o Pilates clínico, ele vai focar muito na estabilização da coluna, vai focar no fortalecimento abdominal, dando uma ideia de pilar de sustentação. Para quem trabalha em casa, então, extremamente importante, porque a posição sentada, a gente tem uma grande pressão sobre a vértebra lombar, né? E quando é feito esse trabalho de estabilizar, que o Pilates traz, associado à mobilização neural, que alivia as dores da coluna, né, que todo mundo sofre, fica um trabalho que a gente chama de clínico, onde o paciente tem um respaldo para alívio dessa dor, né, que ele sente. O Pilates clínico tem sido opção para muita gente na pandemia e apesar do tratamento ser feito com a ajuda de aparelhos, existem exercícios que você pode fazer em casa e certamente podem te ajudar no alívio das dores. E são essas dicas que a fisioterapeuta Solange Fernandes vai te ensinar a fazer antes, durante e depois do expediente de trabalho em casa. Você vai ficar sentado, tá? Não necessariamente precisa ter apoio dos seus pés em algum lugar. Pode ser com o pé levantado, sem apoio, ou pode ser sentado em uma cadeira com os pés apoiados no chão. Isso não vai interferir. A gente vai pedir para que você coloque as suas duas mãos ao lado do seu joelho, tá? E vai levar a sua cabeça na direção da sua mão. Quando você faz isso, abaixando bem a cabeça, sem tirar o quadril, você faz uma torção, liberando a sua coluna para que ela não sinta dor. Você vai fazer isso tanto para um lado quanto para o outro. Então a cabeça vai bem para baixo, ó, na direção da mão, e você vai fazer uma torção, baixando, sempre de um lado para o outro. Você pode fazer esse exercício fazendo 10 repetições para cada lado. Isso vai aliviar bastante a dor nas costas. Esse movimento agora é bem específico para aquelas pessoas que têm a famosa dor no nervo ciático, tá? Então, você vai esticar uma das pernas somente para cima, olhando para cima ao mesmo tempo. Depois você vai baixar a cabeça, dobrando o joelho de novo, tá? Então, vai fazer isso, levantando a cabeça, esticando uma perna, descendo a cabeça, dobrando o joelho, intercalando sempre direita e esquerda. Você pode fazer uma repetição de 10 vezes cada perna. Isso alivia bastante, principalmente o nervo ciático. Esse exercício você pode fazer em pé ou sentado, ele vai aliviar bastante a dor nas costas. Você vai descer olhando para frente, tá? Vai colocar o queixo no peito e vai subir. Doutora, não consigo descer até o chão. Não tem problema, você vai descer olhando para frente até o limite onde é possível. Quando chegar no limite, você vai colocar o queixo no peito e vai voltar desenrolando a coluna. Pode ser pequenininho, vou mostrar com uma amplitude pequena. Então, desceu, olha, só consigo até aqui. Queixo no peito e volta. Sem problema nenhum, não é necessário, relaxou, descer até o chão, tá? Esse exercício chama urso, ele é bastante utilizado para aliviar a dor nas costas. Mesmo com as dicas da fisioterapeuta, é importante, antes de tudo, procurar acompanhamento de profissionais especializados, beleza? E ainda falando em saúde, você sofre com a queda de cabelo? Na dica de hoje da doutora Carla Góes, ela fala tudo sobre o assunto e o que fazer para evitar a queda dos fios. Doutora Carla, é com você. Olá, pessoal! Eu sou a doutora Carla Góes, cirurgiã especialista em dermatologia. Eu estou aqui no quadro Vida e Saúde do Ressoar e vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a queda de cabelo. Você quer ficar por dentro?
Roda a vinheta! Quem não sofre com a queda de cabelo? Principalmente na época do verão. A parte mais importante é saber que isso está relacionado com a parte hormonal, com o estresse, foi o que aconteceu agora, né, nesse ano. E a outra coisa que é muito comum, as tinturas e também produtos químicos, que agora com essa nova fase que as pessoas acham muito bonito ter o cabelo liso, então elas usam alguns produtos químicos à base de formol, outros não, mas todos causam danos no couro cabeludo e acelera essa queda. O que eu acho mais importante, falando agora sobre isso, é que nós já temos como saber quando isso está acontecendo e temos também como tratar. Temos que saber que por dia nós perdemos em média, acreditem, 100 fios de cabelo. Parece muito, né? Mas o organismo ele se encarrega de repor tudo isso. Agora, o que é para você ficar bem atenta e mudar isso na sua vida? Quando você começar a notar que na hora do banho, que é com mais frequência que você vê, quem escova o cabelo durante o banho, você vai ver que o chão do banho, ou o ralo, é mais comum falar assim, o ralo ficou totalmente cheio. Agora, é importantíssimo ir ao médico, porque antes nós não tínhamos esses tratamentos, eram bem mais difíceis. Hoje nós sabemos que pode ter desde o uso de via oral, a parte também de tônicos, shampoos e principalmente dentro da clínica você pode fazer um tipo de laser que estimula essa produção dos folículos. Às vezes tem quadros também de dermatite, que é muito comum, que você fica com couro cabeludo oleoso e começa a cair mais o cabelo. E em alguns casos você tem uma inflamação no couro cabeludo. Existe um teste que nós fazemos e o couro cabeludo está totalmente fixo, quando ele deve ser móvel. Que quanto antes você começa o tratamento, que quanto antes você usa as medicações corretas, faz as aplicações aqui, você consegue, enquanto jovem, segurar isso, e se você ia ficar totalmente sem cabelo, totalmente calvo, você tem uma melhora aí de 70%. Agora tem uma coisa que é muito comum, que é aquela alopécia que é totalmente redondinha no couro cabeludo. Então, às vezes, a própria pessoa que vê, quando ela vai lavar, quando ela vai escovar, ou no salão. Então, é um tipo de alopécia realmente gerada pelo estresse. Isso aí é mais fácil ainda de ser tratado. Aí você vai me perguntar, mas o tratamento é dolorido? Não é dolorido. Mas eu vou ter que ficar indo todo dia na clínica? Não vai ter que ficar vindo. Apenas uma vez por semana e na grande maioria você já resolve essa situação com o uso de medicamentos via oral, com tônicos, com o shampoo adequado e com vitaminas. E claro, nunca esquecendo de uma excelente alimentação, dormir bem, que faz parte, e ingerir bastante líquido. Combinado? E essa foi a dica de hoje sobre queda de cabelo. Eu vou te esperar no próximo domingo. Não esquece de nos seguir no Instagram, Instituto Ressoar e Doutora Carla Góes. É muito importante ficar atento à saúde dos cabelos, viu? Obrigada pelas orientações, doutora. E na próxima semana vamos falar de harmonização facial, que é um tema que está bem na moda, viu? Uma técnica que está dando o que falar, não perca, viu? Agora é hora daquele intervalo bem rapidinho. Fica aí porque na volta tem mais uma edição do Conexão Social. O programa Ressoar está de volta e chegou a hora de mais uma entrevista imperdível no quadro Conexão Social. Eunice, é com você. Olá, Renata. O Conexão Social de hoje traz uma história muito inspiradora. Nosso convidado faz parte da lista da Forbes, é mestre e doutor em Direito, autor, fundador do Instituto Ser Educacional, um dos maiores centros de educação particular do Brasil
e também é fundador do Instituto Êxito de Empreendedorismo, eu tenho a honra de receber em nosso programa hoje o Dr. José Janguier Bezerra Diniz, que vai compartilhar conosco sua história inspiradora. Seja muito bem-vindo em nosso programa, Dr. Janguier. É um prazer estar aqui com você, para a gente falar sobre história de vida, empreendedorismo social, superação de adversidades. Então, um grande prazer. Dr. Janguier, sua história é um exemplo de vida, um exemplo de disciplina, de superação, que prova que tudo é possível quando há vontade e determinação de vencer. E eu queria que nós iniciássemos a nossa conversa, claro, o senhor iniciando desde o início, como começou sua trajetória na sua vida pessoal e profissional. Claro, é um grande prazer contar um pouco da história de minha vida, né? Que é uma história de superação, de muita luta, mas também de muita determinação, de muita disciplina, de muito compromisso, de muito foco, de muita persistência, de muito trabalho, né? Trabalho árduo e extenuante, mas sobretudo de iluminação divina, de muita iluminação divina. Eu costumo dizer que sou iluminado por Deus, né? Mas eu queria começar do começo, né? Eu sou um sertanejo, nascido numa pequena cidade da Paraíba. Eu costumo dizer que não tinha nem no mapa, né? Porque era distrito de Piancó, Piancó na Paraíba, terra de Elba Ramalho, Zé Ramalho. E aí, quando eu tinha 6 anos de idade, meus pais que não tiveram oportunidade de estudar, se mudaram para Naviraí, no Mato Grosso. Meus pais eram agricultores, então a situação lá na Paraíba é difícil, seca, né? Você conhece muito bem lá no Irecê, uma região que chove muito pouco, né? Quase que não chove. Sim. E aí, aos 8 anos de idade, eu montei meu primeiro empreendimento, que foi uma caixa de engraxate. As pessoas costumam dizer, você foi engraxate achando que é brincadeira. Não, foi engraxate de rua. Estudei a vida inteira em escola pública e, na época, eu estudava em escola pública e via meus colegas irem ao matinê todos os sábados, ao cinema, aos sábados. Como eu pagava um salário mínimo, era agricultor, eu não tinha dinheiro para ir ao cinema. Então, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, né, para poder ir ao matinê. Foi aí que eu construí uma caixa de engraxate com a ajuda do meu tio e todos os sábados eu ia ao cinema e ainda levava dinheiro para casa. Puxa Então, vida. meu primeiro empreendimento foi aos 8 anos de idade. Só que o empreendedor, por si só, ele é ambicioso, né? E eu via meus colegas de rua ganhando mais dinheiro que eu, vendendo laranjas, pocãs, mexericas, de casa em casa. E eu aí, com ambição, resolvi vender minha caixa de engraxate e comecei. Ia na Ceasa, comprava laranjas, pocãs, mexericas e saía vendendo de casa em casa. Só que uma das características do empreendedor de sucesso é o conhecimento, né? Ele tem que ter conhecimento sobre o seu produto, sobre o mercado, sobre a sua clientela, sobre os seus concorrentes. E aí eu não tinha conhecimento de que a safra ela era sazonal. A safra na época não tinha tecnologia, a safra de laranja. E aí eu quebrei, né? Ou seja, acabou a safra, eu não tinha mais produto. Eu mudei de negócio, aos 10 anos comecei a vender picolé de casa em casa. Ia na sorveteria, comprava picolé e saía com a caixinha vendendo de casa em casa. Quando eu fiz 10 anos, meus pais se mudaram para Pimenta Buana, em Rondônia. Cidade pequena também, tinha muitos índios, porque muitas aldeias de índios ao redor. Muitos porcos do mato, né? Porque a cidade é situada entre 2 rios, aí os porcos cruzavam o rio, aquele monte de porcos do mato. Estou contando isso para mostrar o quão selvagem ainda era a cidade. Isso foi em 1974. Agora, eu cheguei lá com 10 anos, para estudar também em escolas públicas. Dos 10 aos 14 anos eu morei lá em Pimenta Bueno. E dos 10 aos 14 anos eu trabalhei como vendedor de lojas, de roupa em lojas, como garçom, como office boy de escritório de contabilidade e até como locutor infantil. Quando eu terminei o primeiro grau, que hoje é o ensino fundamental, lá não tinha o segundo grau, que é o ensino médio. E meu pai, agricultor, queria que eu fosse trabalhar como agricultor também, né? Porque terminou o primeiro grau, para ele já estava formado, porque ele não estudou. Ele não fez nem o ensino infantil. Então, para ele, já terminando o primeiro grau, já estava... Mas eu queria mudar de status quo, eu queria mudar daquela situação de pobreza, aquela situação difícil, de dificuldade. E lá na cidade não tinha, em Pimenta Bueno não tinha segundo grau.
só tinha Ji-Paraná e Porto Velho, que era uma cidade grande, e meu pai não podia me mandar para lá. E aí eu disse para ele que não, que queria estudar, que ia embora, ia para o Nordeste, porque eu sabia que eu tinha uns tios lá no Nordeste que podiam me ajudar. E foi um curso que mudou a minha vida. Foi o curso de datilografia. Aquele curso ASDFG, não sei se você fez. E ele me ajudou em várias fases da minha vida, aquele curso que ao longo da nossa história eu vou contar aqui. Então eu peguei minha mala e me mandei para o Nordeste sozinho. Na época demorei 7 dias de Pimenta Bueno até Recife, João Pessoa, Recife, porque na época a BR-364 não era asfaltada. Então de 900 quilômetros de Pimenta Bueno a Cuiabá eu demorei 4 dias, porque o ônibus atolando, era mês de dezembro, né? Época da chuva. Mas quando eu cheguei lá, procurei o tio meu, que não me conhecia, irmão da minha mãe, e ele, advogado, era um advogado famoso, e aí eu contei a história toda para ele, que queria estudar, se ele podia me ajudar, e ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa. Na época não tinha computador, tinha aquelas máquinas Remington e Olivetti, e aquelas secretárias dedógrafas. E aí ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa, eu falei, eu sei datilografar. Ele me deu uma petição manuscrita e eu rapidamente fiz a máquina quase que pegar fogo. E ele ficou encantado com aquilo. Ele falou, rapaz, onde é que você aprendeu a datilografar tão bem? Eu vou lhe dar um emprego, você vai ser office boy do escritório, procure um quarto aí para morar, uma escola pública. E ali começou a minha vida, mudou a minha vida. E aí eu comecei a trabalhar com ele, eu queria ser médico, mas me apaixonei pelo direito, porque era um escritório de advocacia. E aí trabalhava de dia, estudava à noite, passava finais de semana estudando, aí consegui passar no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco para Direito, que na época era uma das melhores universidades do Brasil. E antes de me formar em Direito, eu montei minha primeira empresa que quebrou, uma empresa de advocacia de cobrança que quebrou. Foi aí que eu decidi fazer o concurso para a magistratura. E até eu tracei um plano de estudar 3 anos, 6 horas por dia. Até para você estudar, você tem que ser empreendedor, né? E você disciplinado, tem que né? Disciplinado, disciplina, dedicação, metas. Então, eu tracei aquela meta de estudar durante 3 anos, 6 horas por dia, e estudava todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados. Naquele dia que eu não podia estudar, eu tinha que pagar as horas no dia seguinte. Porque aquilo era uma determinação, era disciplina, era um plano, era uma meta que eu tinha que ser cumprida. Depois de reprovar em vários concursos, com 2 anos, eu vi o programa 3 vezes e aí passei para a magistratura entre os primeiros colocados e aí começou realmente a minha vida na magistratura trabalhista. Depois tem uma longa história pela frente que eu posso contar ao longo da nossa conversa. Você vai continuar contando. A gente agora tem um vídeo que fala um pouco da sua história também, que é bacana da gente ver ela contada ali em vídeo. Nós vamos acompanhar agora. Sou filho mais velho de uma família de 8 irmãos. Sou filho de pais analfabetos, não tiveram oportunidade de estudar. Aos 8 anos de idade eu era engraxate de rua. Eu costumo dizer que esse foi meu primeiro empreendimento, aos 8 anos de idade. Quando eu terminei o primeiro grau, que hoje é o ensino fundamental, lá em Pimenta Bueno, lá não tinha segundo grau, lá não tinha o ensino médio. E aí meu pai não podia me mandar para estudar. Meu pai falou, vamos trabalhar de agricultor, tal, porque era a vida dele, a cultura dele foi aquela. Eu falei, não, eu quero estudar e como aqui não tem segundo grau, eu vou embora para o Nordeste, porque eu sei que lá eu tenho um tio que é advogado, eu vou procurá-lo para ver se ele pode me ajudar. Eu procurei meu tio aqui, que era advogado. Aí ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa. Eu era um menino, né? Eu falei, eu sei datilografar. Como eu tinha feito o curso ASDFG, e aí eu abro um parênteses para dizer que a educação muda a vida, histórias e destinos, e esse curso que mudou a minha vida, meu tio gostou tanto de mim que com poucos dias ele me levou para casa dele, para morar com ele, e comecei a estudar para fazer o vestibular para Direito. E aí consegui passar no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco para Direito.
Antes de me formar, eu resolvi montar uma empresa de cobrança, chamada Janguier Cobranças. Comecei a ganhar dinheiro, cheguei a ter mais de 30 pessoas trabalhando para mim. Eu me formei, a empresa começou a ficar difícil. E eu falei, o que eu vou fazer agora na minha vida? Eu falei, agora eu vou ser juiz, vou fazer um concurso para juiz. E aí comecei a estudar. E aí passei de juiz, passei entre os primeiros colocados. Foi aí que eu continuei estudando e fiz o concurso para o Ministério Público do Trabalho. E aí passei entre os primeiros colocados também. Fiz mestrado na Universidade Federal, doutorado. E aí eu fiz o concurso para ser professor da Universidade Federal de Pernambuco, passei também, comecei a assumir. Consegui começar a escrever os meus primeiros livros, hoje já tenho 18 livros escritos. Só que eu tinha o sonho de empreender. Eu montei o meu primeiro empreendimento que teve sucesso, que foi o Birô Jurídico. E aí o negócio começou a crescer. Era um sucesso esse curso e eu tinha alunos até de Manaus, eu recebia alunos do Norte, Nordeste todo. Eu sempre quis criar uma faculdade. Montei os meus primeiros projetos da Faculdade Maurício Nassau. O primeiro prédio do Grupo C Educacional, que é o Bloco A da Faculdade Maurício Nassau, eu comprei fiado. Em maio de 2003 saíram os cursos, autorização do Ministério da Educação. Eu comecei com 6 cursos e 500 alunos. Aí começou a dar muito certo, aí eu fui aprovando outros cursos, fui construindo prédio, alugando. E aí a gente levou o grupo à Bolsa de Valores. Em 2013, o grupo foi para a Bolsa de Valores como o maior IPO da educação. Faz nada sozinho. Você tem que liderar, tem que ser líder, mas você tem que montar equipes, tem que ter um time. Então eu soube fazer time e dentre eles estão os membros da minha família que sempre me ajudaram muito. A gente conseguiu construir o Grupo C Educacional, que hoje é uma realidade muito forte no Brasil, com mais de 60 universidades e faculdades no Brasil. Quase 12 mil colaboradores, 160 mil alunos. Na busca, na luta e no caminho, na trajetória para o sucesso, a primeira pessoa que você tem que vencer é você. Por quê? Porque você é a única pessoa capaz de desistir dos seus sonhos. Se você vence a você e nunca desiste dos seus sonhos, você com certeza vai alcançar o sucesso. Puxa, respirar fundo aqui, tomar um gole de água, muito emocionante, muito forte também, né? É forte. Muito forte, muito bacana. Diante de tudo isso que a gente assistiu, eu queria que o senhor falasse agora quais foram os seus maiores desafios como empreendedor. O sucesso está inexoravelmente vinculado ao fracasso, né? Na garupa do sucesso vem sempre o fracasso. Nas dificuldades, os obstáculos, as adversidades. Mas antes eu queria dizer que eu conto tudo isso nesse livro aqui, ó. Transformando sonhos em realidade. A trajetória do ex-engraxado que chegou à lista da Forbes, que eu trouxe para você. Esse vídeo aí, trouxe outros também aqui, né? Esse vídeo, são só 22 na época agora, eu tinha né? 18, né? Hoje eu tenho 22 livros. Tenho esse aqui também que trouxe presente para você, Axiomas da Prosperidade. Sempre livros que mostram às pessoas que é possível. Não interessa de onde elas venham, o que interessa para onde elas queiram ir. Esse livro aqui, Arte de Empreender, né? Que aqui eu mostro as características, as habilidades, as hard skills, as habilidades técnicas para empreender. E esse que é o último aqui, trouxe para você também. Esse que é o último, foi o meu último livro,
inovação em uma sociedade disruptiva. Esse é o mais recente. É, o mais recente, né? Onde eu Vou mostrar trato aqui desse momento atual, né? Eu costumo dizer que a gente está vivendo numa sociedade que deixou de ser meramente globalizada, mundializante, aldeia global, para se transformar numa sociedade tecnotrônica, tecnológica, digital e disruptiva, onde tudo muda muito rápido, né? Então as pessoas têm que, para sobreviver, para crescer, prosperar nessa sociedade, ela tem que se reinventar diuturnamente. Todos os dias você tem que se reinventar. Quando eu fui fazer o concurso para a magistratura, na época não tinha cursinhos preparatórios bons, né? Tinha aqueles pés de escadas. Então eu tive que ser autodidata, foi outra dificuldade. Eu Sem estudava internet, sozinho, né? não tinha internet na época, outra dificuldade, eu tinha que estudar sozinho. Eu ia nas bibliotecas públicas para estudar, né? À noite, trabalhava de dia na biblioteca para estudar, pegava aquele monte de livro, até livro desatualizado, outra dificuldade. As pessoas pensam que as coisas são fáceis, né? Mas quando eu passei na magistratura, aí eu tive a ideia de montar um cursinho exatamente para superar essas dificuldades das pessoas. E eu criei o cursinho Birô Jurídico, que foi o embrião do Grupo Ser Educacional, o embrião da faculdade. Mas para criar a faculdade e o próprio Birô Jurídico, eu também passei por dificuldade. O Birô Jurídico foi o cursinho que eu criei, que foi o embrião do Grupo Ser Educacional. Porque eu comecei ensinando sozinho, eu ensinava 5 matérias. As pessoas não acreditavam em mim porque eu era um estranho, eu era um alienígena, não era de Pernambuco. Pernambuco existia o tradicionalismo, o coronelismo, aquelas pessoas de famílias tradicionais. Eu vinha de lá e montei um cursinho, depois montei uma faculdade. Para eu criar a faculdade, eu passei 3 anos, eu dei entrada nos projetos em 2000 e passei 3 anos, quase todos os meses, com o meu salário de procurador na época, eu indo a Brasília para dar andamento nos projetos. Passei 3 anos gastando o meu salário, então outra dificuldade. Então as dificuldades foram muitas, né? Em 2003, o senhor criou a Faculdade Maurício de Nassau, em Recife, que você falou, né, que é o embrião do Ser Educacional hoje. E esse é um dos centros de educação maior que a gente conhece ali na região e no Brasil, né? Uhum. Eu queria que você falasse dessa conquista e como é que foi essa transição para você mudar. Você falar, agora então eu vou, porque você batalhou muito para ser juiz, né, para ser procurador. Como é que foi para você mudar e falar, agora eu quero trabalhar só com isso? Pois é, quando eu entrei na magistratura no ano de 1992, fui magistrado por mais de 1 ano, tive a oportunidade de ficar na capital, mas substituindo numa vara cujo titular estava no tribunal, mas quando ele voltasse, eu ia ter que morar no interior, porque o magistrado tem que começar pelo interior. Eu, como passei entre os primeiros colocados, eu tive a oportunidade de ficar na capital 1 ano e pouco nessa vara. Mas se eu fosse morar no interior, eu ia ter que passar muitos anos, e aí eu não ia poder realizar outros sonhos, porque eu tinha sonhos de empreender. Eu queria fazer mestrado, eu queria fazer doutorado, eu queria montar o cursinho Birô Jurídico, queria empreender no empreendimento educacional, eu queria ser professor da Universidade Federal de Pernambuco, eu queria escrever livros, e no interior eu ia ter muito menos oportunidades. Como é que eu morando no interior, como é que eu iria? Você ia voltar, na verdade, tinha vindo do interior? Exatamente, e aí eu pedi exoneração do cargo de magistrado. Era uma loucura na época. Meus colegas, um salário muito bom, graças a Deus, né, na época, e hoje também é bom, que proporcionava estabilidade. Aí meus colegas ficaram, poxa, como é que você vai pedir exoneração? Mas eu também, não era bobo, né? Eu já estava passando no concurso do Ministério Público do Trabalho, que ganhava a mesma coisa e não precisava ir para o interior. E eu falei, eu pedi exoneração, mas já estava passando, aí passei a assumir o Ministério Público, passei na época em 11º colocado no Brasil, e o concurso era a nível nacional, um concurso de 9.000 participantes. Bacana. E aí eu escolhi ficar em Recife, porque eu podia escolher qualquer lugar do Brasil, e aí eu pude transformar vários sonhos em realidades. Eu digo que para você construir pirâmides e impérios, existem 4 elementos fundamentais. Primeiro, a educação. Você quer mudar um país, mudar o mundo, só através da educação, né? Segundo, através do trabalho. Terceiro, através da resiliência. Você tem que ser altamente resiliente, porque a resiliência é a capacidade de você superar as adversidades que vai surgir na sua vida, e todo dia vai surgir. Sim. E, em quarto lugar, o empreendedorismo. Então, eu falei, eu não quero ter apenas uma vida estável, porque eu já era professor da Universidade Federal, porque quando eu deixei a magistratura, e aí eu tive a oportunidade de estudar, e eu fiz o mestrado, fiz doutorado.
passei no concurso da Universidade Federal, comecei a escrever meus primeiros livros. Mas falando da faculdade, aí eu tive a ideia de criar a faculdade, comecei a ir para Brasília, dei entrada em 2000 nos primeiros projetos, 6 projetos, todo mês eu ia para lá com o meu salário. E aí, em maio de 2003 saíram as primeiras portarias, em agosto de 2003 eu criei a primeira faculdade lá em Recife, com 480 alunos, todo semestre a gente dobrava, aprovei outros cursos, e aí fui criando outras faculdades em outras cidades, depois fui comprando outras, e até chegar à Bolsa de Valores. Hoje o Grupo C Educacional é uma realidade muito forte no Brasil. Sim. É o maior grupo educacional do Norte-Nordeste, com mais de 60 faculdades e universidades, quase 200 mil alunos, no vídeo ainda está 160, né? Quase 200 mil alunos, 12 mil colaboradores, e a gente forma 12 mil egressos todos os anos. Eu digo que estamos ajudando o Brasil a se desenvolver, porque um país, para sair de um estágio de subdesenvolvimento para desenvolvimento, só através da educação. Só. Né? E o governo não pode fazer tudo sozinho. Então a gente está ajudando a qualificar o povo brasileiro e ajudando o Brasil a se desenvolver. Sim. Eu fiquei impressionada, inclusive com a quantidade de livros. Esse livro que você conta a sua autobiografia, que foca bastante no empreendedorismo. E você sempre fala, né, que transformando os sonhos em realidade. Essa palavra é muito forte, né? Eu queria que, dessa sua trajetória de engraxate, que chegou à lista da Forbes, que o senhor falasse um pouco e incentivasse as pessoas que talvez perdeu o emprego agora. Queria que o senhor falasse para ela sobre o transformar o sonho em realidade. Como é que ela poderia iniciar transformando o seu sonho em realidade? Pois é, eu acho que uma das principais características do empreendedor de sucesso é o sonho. Mas não basta sonhar. Você tem que transformar seu sonho num projeto de vida, num propósito de vida. E aí, com muita determinação, com muita disciplina, com muito compromisso, com muito foco, com muita persistência, tem que persistir, nem porque você vai passar por muitas pedras, muitos obstáculos. Não desistir jamais. Trabalhar muito, aí você consegue transformar seu sonho em realidade. Porque o sonho é apenas o primeiro passo, é apenas o mapa para o sucesso. Né? Eu costumo dizer que as pessoas não envelhecem porque pararam de sonhar. Elas pararam de sonhar. Aliás, as pessoas não param de sonhar porque envelhecem. Elas envelhecem porque param de sonhar. Eu, como estou sempre sonhando e lutando para transformar meus sonhos em realidade, eu nunca vou envelhecer. Eu posso envelhecer o meu corpo, mas a minha mente não. Então, o que eu tenho para dizer para essas pessoas é que ela tem que sonhar, transformar seu sonho num projeto de vida e buscar meios para realizar o sonho. Mesmo na pandemia aqui, o que é que tem que fazer? Se está em isolamento, a pessoa tem que buscar conhecimento, e o conhecimento está tudo posto aí na internet de graça. Basta a pessoa querer e ir lá que ela vai conseguir conhecimento, procurar se qualificar, porque nessa sociedade que a gente vive, o conhecimento é de extrema importância. O conhecimento é muito mais importante hoje que os recursos materiais como fator de desenvolvimento humano. Sim. Então, procurar conhecer tudo sobre o seu empreendimento que está passando por dificuldade, procurar digitalizar o seu produto ou o seu serviço. Nós, por exemplo, no Grupo C Educacional, assim que chegou a pandemia, a gente já vinha passando por uma transformação digital, mas a gente teve que rapidamente acelerar, né? Colocar 12 mil colaboradores em casa, em home office, todos quase 200 mil alunos sem aulas presenciais, mas a gente não podia parar. Então a gente treinou os professores rapidamente e todos eles estão tendo aulas remotas, assim, interativamente com os professores, porque a gente já vinha fazendo a lição de casa, a gente já vinha implementando uma verdadeira transformação digital. As pessoas costumam dizer, Janguier, você deve ter muita sorte. Ora, pessoal, sorte não existe. Sorte é a conjugação de conhecimento, preparo, habilidades, competência, ousadia, coragem, determinação, disciplina, compromisso, chegar, né? Tudo aquilo que eu sempre falo, né? E todo mundo tem isso, todos os seres humanos podem ter isso, só não usam, porque eu costumo dizer que esses elementos
constitui o verdadeiro combustível para o sucesso e para a prosperidade. Agora use com disciplina. Se não usar, aí você não vai chegar a transformar sonhos em realidade, a materializar os seus sonhos. Usar melhor o tempo, né? As 24 horas, todos têm Otimizar o tempo, porque forma. o tempo é o bem mais precioso que a gente tem, é o bem mais democrático que todo ser humano tem, igualdade de condições, né? E aí as pessoas ficam matando o tempo. Quando a pessoa mata o tempo, ela é um verdadeiro suicida, porque está matando o bem mais precioso que tem. Sim. Né? E ele é muito democrático, porque todos temos as mesmas 24 horas, né? Mesmo 24 horas, cabe à pessoa otimizar da melhor maneira possível o tempo para gerar produtividade. Eu costumo dizer que o dia tem 24 horas, dá para fazer muita coisa. Sim. Você pode trabalhar 12 horas, é o que eu trabalho, 12 a 14 horas. Você pode dormir 6 e ainda sobram 6 horas para namorar, para fazer um monte de coisa. Para estudar. Por que é que as pessoas dizem que não tem tempo? Sim. Para estudar. Porque usa mal, né? Usa mal o tempo, é a otimização. A questão não é a falta de tempo, a questão é a má gestão do tempo. Agora, doutor, eu sei que o senhor também é um investidor social bastante ativo, né? Queria que o senhor falasse sobre o investimento social, primeiro, esse investimento privado que a gente acredita, né, que todos nós temos que exercer, e depois do trabalho do êxito. Quero repetir aqui, né, que não interessa de onde a pessoa vem, o que interessa é para onde ela quer ir. Não interessa o que fizeram da gente, o que interessa é que nós vamos fazer com o que fizeram da gente. Fizeram da gente. Com base nesse princípio, com base nesse conceito, com base naqueles 4 elementos, estudo, resiliência, trabalho e empreendedorismo, eu consegui construir várias coisas em minha vida, como foi dito e posto anteriormente. E quando até chegar à lista da Forbes, por exemplo. Hoje eu sou membro da seleta lista da Forbes, né? Isso, não estou dizendo isso para me gabar, mas estou dizendo isso para mostrar que é possível. Uma pessoa que era engraxate, filho de pais que não tiveram a oportunidade de estudar, chega lá. Então, isso é uma lição que eu quero passar para todos. É possível. Agora, quando você chega lá, você tem que pensar nos seus propósitos. Porque viver de verdade é viver com propósito. O resto é apenas existir, é sobreviver. Então, você tem que ter um propósito na sua vida. E para você descobrir o seu propósito, você tem que descobrir antes os seus dons, aquilo que você é bom, que você consegue fazer melhor, porque aí que são aquelas suas habilidades inatas e aquelas habilidades adquiridas, aí eu sou bom nisso, então como é que eu posso ajudar as pessoas sendo bom nisso? Foi aí que, há 3 anos, eu acordei certo dia e disse, poxa, a vida não é só trabalhar, não é só estudar, não é só ter sucesso, não é só ganhar dinheiro, você tem que procurar um propósito para ajudar as pessoas. E aí eu decidi criar na minha cidade, onde eu nasci, na cidade de Santana dos Garrotes, o Instituto Janguia Diniz. É uma cidade pequena, de 8 mil habitantes, mas lá eu dou bolsa de estudos nas minhas universidades para todos os jovens que terminaram o ensino médio e não têm condições de pagar. Média de 100 a 200 bolsas por ano, que é uma cidade pequena. E aí a gente já tem centenas de alunos lá e eu vou formar toda a cidade, onde eu nasci. Mas o ano passado, no início do ano passado, de 2019, eu disse, é muito pouco. E isso é um projeto individual meu. Eu quero criar um projeto coletivo, um projeto onde milhares de pessoas possam ajudar milhões de pessoas. Foi aí que eu resolvi convidar 34 empreendedores, grandes empreendedores. Posso citar aqui alguns nomes, como o João Apolinário da Polishop, Cândido Pinheiro da Pivida, Antônio Carbonari Neto, fundador da Anhanguera Educacional, Chaim Zarre do Colégio Concept, Coque, Poeiro Domus, o presidente do Credit Suisse, José Olímpio, e outros inúmeros empreendedores de sucesso, e eles se juntaram a mim e a gente criou em maio de 2019 o Instituto Êxito de Empreendedorismo, para ajudar jovens, especialmente de escolas públicas, através da educação empreendedora, a empreender na vida e nos negócios. Sim. Porque naquele meu livro Arte de Empreender, eu digo que todo mundo nasce com o dom de empreender, uns com menos, outros com mais.
Aqueles que são de famílias empreendedoras, esse tem mais oportunidade de empreender. E aqueles que não são como eu, esses têm que ser um verdadeiro superador de adversidade, tem que ser um obstinado. Então a gente vai ajudar. Quando eu falo jovem, eu digo pessoas de 10 a 100 anos, pessoas que precisam, que não tiveram oportunidade na vida. Que tem vontade de aprender. E vamos ajudar através de uma grande plataforma de cursos online. Nós já temos quase 300 cursos sobre habilidades socioemocionais, sobre habilidades técnicas, não habilidades cognitivas, mas socioemocionais, habilidades técnicas. Vamos ajudar através de mentorias, vamos ajudar através de palestras motivacionais, inspiracionais, através de vídeos inspiracionais como esse que vocês viram, que está publicado lá na plataforma. Vamos criar uma aceleradora de startups, vamos criar um sistema de microcrédito. Então aqui eu aproveito a oportunidade para dizer que vocês empreendedores que queiram ajudar os jovens a empreender na vida, basta entrar no nosso site www.institutoexito.com.br e se associar. Qualquer pessoa pode participar do projeto. Qualquer empreendedor ou intraempreendedor, empreendedor social, aproveita a oportunidade para lhe convidar, pode participar contribuindo com conteúdo, com mentorias, com palestras, com vídeos inspiracionais. E aquelas pessoas que estão nos assistindo, que querem empreender na vida e nos negócios, entre lá, é tudo de graça. Todos podem, todos conseguem. O primeiro passo que você tem que dar é decidir mudar de vida. Você tem que gritar alto e em bom som, eu vou transformar a minha vida. Agora não basta gritar e ficar esperando, tem que agir, tem que ter ação, tem que ser proativo. Porque apenas intenção sem ação é mera alucinação, né? E pode se transformar em frustração. Uma vez decidido, você tem que saber o que você quer fazer e começar com muita disciplina, muita determinação a correr atrás da materialização desse sonho que a iluminação divina, o Criador, a divindade, a centelha divina, que é nosso Deus, vai ajudar você a realizar. Acredita em você. Querer é possível, basta acreditar e eu sou um exemplo disso. Você pode chegar lá, você pode construir, você pode materializar os seus sonhos, você pode transformar todos eles em realidade. E eu queria desde já agradecer sua presença, foi uma honra muito grande e eu espero o senhor mais vezes aqui para a gente continuar falando dos projetos sociais e contem com a gente também lá com o Instituto Ressoar, com o programa Ressoar. Quero mais uma vez aproveitar a oportunidade para falar o site do Instituto, né? www.institutoexito.com.br, convocar aqueles empreendedores a juntar-se a nós para poder contribuir com conteúdos, palestras, cursos, mentorias, vídeos inspiracionais, para que a gente possa ajudar muita gente. E aquelas pessoas que estão precisando também, entrem lá nesse site que você pode ser um dos nossos alunos, um dos nossos mentorandos. Que bacana. Para quem quer te seguir, qual... O meu Instagram é Janguier Diniz, né? Janguier Diniz. Todos os dias eu estou lá colocando mensagens inspiracionais, mensagens motivacionais, mensagens de superação de adversidades, mensagens de empreendedorismo, mensagens educacionais, porque esse, a partir de agora, é meu propósito de vida. O objetivo meu é levar esse instituto para todos os estados do Brasil, fazer convênios com todas as secretarias de educação do Brasil e depois internacionalizar e levar para vários países do mundo. Que bacana, contem com a gente lá, viu? Gente, é sempre motivo de muito orgulho mostrar no programa Ressoar histórias inspiradoras como a do Dr. Janguier Diniz. Mais uma pausa, mas não saia daí, porque no próximo bloco você vai conhecer histórias de pessoas que resolveram empreender por conta própria para superar a crise na pandemia. No quadro Ressoar Empreendedorismo, fique aí porque é rapidinho, viu? Estamos de volta com o programa Ressoar, o seu programa de domingo. Bora ficar feliz com um giro de boas notícias para renovar a esperança nesse momento tão difícil, meu povo?
Preste atenção. Para levar educação de qualidade à população ribeirinha de Paraguai-Mirim, na fronteira com a Bolívia, Tereza e Maria Cecília fundaram o Acaia Pantanal, um projeto ligado ao Instituto Acaia de São Paulo que trabalha no combate à desigualdade. Em parceria com a prefeitura da pequena cidade, a iniciativa oferece há mais de 20 anos educação para as crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e já transformou cerca de 70 famílias que residem onde as escolas tradicionais ainda não chegaram. Menina vende pulseiras em troca de alimentos para necessitados. Com apenas 6 anos, Giovana Barbosa Alexandre usou sua própria habilidade de fazer pulseiras de miçanga para ajudar quem precisa. Ela já presenteava professores e amigos, mas quando descobriu que muita gente estava passando necessidades durante a pandemia, resolveu ajudar. Moradora de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a pequena Giovana teve a ideia de doar cestas básicas e, para isso, começou a trocar as pulseiras por 1 quilo de alimento. Na primeira doação, ela distribuiu 10 cestas básicas na região onde mora, no bairro do Rocha. Grande exemplo de empatia. Professora ajuda desconhecidos a enviar cartas para amigos tristes na pandemia. O hábito de enviar e receber cartas foi diminuindo ao longo dos anos. Mas, para o professor Brandon Wolf, de 37 anos, foi a forma encontrada para tentar levar um pouco mais de alegria a desconhecidos nesta pandemia. Sentado com uma máquina de escrever nas ruas do Brooklyn, em Nova York, começou a ajudar estranhos que queriam passar alguma mensagem para um amigo ou familiar. As cartas contêm mensagens positivas para pessoas que perderam entes queridos, empregos, negócios e abriram mão de prazeres simples como os abraços. O projeto intitulado The Console tem sido realmente um consolo para as pessoas que passam pelas ruas do Brooklyn ultimamente. A ideia de abrir o próprio negócio nunca esteve tão em alta como nesse momento de pandemia. Por isso, agora eu te convido para ir até Minas Gerais, conhecer histórias de quem decidiu empreender por conta própria, como forma de superar a crise. E parece que deu muito certo, viu? Bora lá? Tiara Reis transformou o terraço da mãe em um pequeno empreendimento. Ela trabalha com alimentos saudáveis. A ideia surgiu logo no início da pandemia. Viu na recomendação da Organização Mundial da Saúde para as pessoas ficarem em casa uma oportunidade de negócio. Então, eu sempre quis ter meu negócio, já tive outras coisas. E aí, no meio dessa pandemia toda, nós encontramos uma oportunidade, que era no ramo da alimentação. E eu comecei a pensar num modelo de negócio um pouco diferente que tivesse aqui já em Valadares. E depois de alguns estudos que a gente fez de mercado, nós chegamos nesse público, que seria um público que gosta de receber já tudo higienizado, tudo picado. Então, nós montamos a nossa empresa baseada nesse público. Os pedidos foram crescendo. Hoje, Tiara Reis tem uma boa clientela, que garantem 30 entregas diárias de frutas, verduras, legumes picados e embalados. Com tanta demanda, Tiara teve que contratar mais 2 funcionárias. No início, era só eu e meu esposo, então eu picava e trabalhava com a parte do marketing, então era só nós 2. Hoje eu já tenho 2 funcionárias que nos ajudam e eu fico só por parte do marketing mesmo, atendimento ao cliente. Bom para Eliane, que estava desempregada há 3 anos. Para auxiliar de cozinha voltar ao mercado de trabalho neste período complicado, foi um alívio. A gente fica muito apavorado nessa epidemia, sem fazer nada, procurando alguma coisa, e tive essa oportunidade. Agora eu estou aqui ajudando ela a mexer com essa área de alimentação e espero continuar. Quem também resolveu trabalhar por conta própria foi a estudante Letícia Rodrigues. Há 1 ano e 8 meses, ela vende lingeries. Tudo começou porque estava em busca da independência financeira. São vendidas, em média, cerca de 50 peças. Letícia planeja abrir uma loja no futuro. Por estudar em tempo integral, eu estava buscando uma forma de um pouco de independência financeira. E aí eu tive a ideia de começar vendas.
E eu fiquei pensando em que investir, porque poderia ser em roupas, calçados, lingerie, e aí, no início, a lingerie seria o mais apropriado, até mesmo por causa do público e também o investimento que seria menor do que outras áreas. O sucesso das vendas fez Tiara formalizar o negócio. Desde o início a gente se preocupou com isso, né? Até porque é uma segurança que a gente tem. Então eu tenho o CNPJ da empresa, é tudo legalzinho, tudo trabalhado bem bacana mesmo. De acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua, o número de empreendimentos cadastrados no CNPJ em 2016 atingiu 29%. Em 2017, teve uma queda, foi para 28,1%, e em 2019 registrou o maior valor, 29,3%. Tiara tem um recado para quem deseja ser dono do próprio negócio. Sempre acreditar nos sonhos. Acredita no seu sonho, porque isso aqui tudo foi muito sonhado. Começou na cozinha da minha casa. Hoje eu tive que pegar o terraço da casa da minha mãe. A gente está em construção, está fazendo a nossa cozinha. Tenho planos futuros muito maiores, então acredita que você chega onde você quer. E com esse exemplo de superação e criatividade que encerramos o programa de hoje. Se você gostou das matérias e quer assistir novamente, se inscreva no nosso canal do Ressoar no YouTube e siga a gente também em todas as redes sociais. Ô, meu povo, muito obrigada pela sua companhia e semana que vem tem mais, hein? Deixa aí anotado. Bora lá?